Olá, Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Gente, como é bom, mais uma vez, eu, Wanda Strabotniak, junto com Fernando Fleischmann, estamos falando um pouquinho daquilo que a gente leu. E hoje a paraxá é Miqueias, que é o fim. Nós vamos falar Gênesis 41 a 44, 17, 1 Reis 3:15 a 4:1, Haftará, 1 Coríntios 2 de 1 a 5, Brit Hadashah, e Salmo 40, Terrilim. Ge- Gente, nós vamos falar dessa história, que é a continuação da história de José. Shabbat Shalom, Fernando. Shabbat Shalom, Wanda. Shabbat Shalom, amigos do canal. E que história poderosa, né, que a gente vai ver hoje. Uma história de completa redenção de Deus, mas com alguns aspectos muito importantes para o nosso dia a dia hoje em dia, né, na atualidade. A gente vê que José foi escolhido lá atrás, né, por Deus. Na paraxá passada, até fala, né, essa é a história de Jacó. Quando José era da idade, começa assim, falando, não, a história dele começa, na verdade, pelo filho. Então a gente vê que Deus, ele sempre determina um propósito diferente para nossas vidas, né? E a gente começa vendo que José, nessa paraxá, ele ainda estava preso, ele ainda estava escondido, né? Mas que o favor de Deus, ele não chega atrasado, ele não chega aos 45 do segundo tempo, ele é sempre na hora determinada por ele mesmo, né, Wanda? É verdade, é verdade. E vamos continuar falando então do José. O José, então, ele estava na prisão e o chefe dos copeiros também estava na prisão. E o que aconteceu? Que tanto ele como o chefe dos padeiros tiveram sonhos. E sonhos também vêm de Deus. Quem conseguiu interpretar foi o José. E o José falou assim: Olha, você vai sair, mas o padeiro vai ser enforcado. E assim aconteceu. Depois de 2 anos, o chefe dos copeiros saiu, e aí quem teve um sonho foi o faraó. E aí o faraó conta que ele sonhou com 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas feias e magras. E as magras comeram as vaquinhas gordas. Ele acordou, achou estranho, depois ele sonhou de novo com espigas de milho. Então, as espigas de milho bonitas, cheias, cheias de vida, e tinha também as espigas que não estavam bem, que estavam queimadas pelo sol. E elas foram lá e comeram as espigas bonitas, as espigas queimadas. Tum. E o faraó ficou muito, muito preocupado e falou: Meu Deus, vou chamar todos os sábios, vou trazer todas as pessoas que possam realmente saber o que está acontecendo, porque esse sonho, e repetido, né, o sonho. Foi aí que o chefe dos copeiros lembrou do José, do sonho que ele teve e tudo que aconteceu. E ele falou: Meu Deus, eu errei. Eu errei. Olha como é importante a gente também reconhecer os erros. Eu errei porque ele me pediu, o José pediu: Olha, quando você sair, você fala de mim. E aí, o que aconteceu? Faraó precisou que alguém interpretasse os sonhos, e aí ele lembrou dele. E aí veio isso. E quando então o rei mandou chamar José, foram depressa chamá-lo. Ele então se barbeou, trocou de roupa e foi falar com o faraó. E aí o faraó, querendo saber, ele disse: Isso, olha a humildade, né? Como a gente precisa ter humildade. E isso é para a nossa vida também. Ele falou: Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta ao bem do Senhor, o Faraó. Você também vê essa humildade, essa sabedoria que o José teve, Fernando?
Evandro, eu vejo até acima disso, né? Porque em outras traduções, né, ele fala assim: isso não tem nada a ver comigo, não sou eu. Ele tira toda a glória que poderia ser dada para ele, assim, olha, não é porque eu tô aqui, é porque aquele que me enviou tá aqui e ele vai dar uma resposta para te dar paz. Então, o que que a gente vê José fazendo? Não só o nível de humildade, mas um nível de adoração, né? De confiança em Deus, assim, olha, independente do que está acontecendo aqui, Deus vai ser favorável. Esse tipo de intimidade, ele vem com obediência, com escolhas, quando a gente pesa as nossas escolhas, né? Se a gente for ver o a vida de José, as escolhas que ele teve foram reflexo do que ele está colhendo hoje. Então, isso também é uma lição para a gente pensar no que a gente está plantando, né, Wanda? É, Quando se apresenta uma situação, quando se apresenta algo assim diferente, que a gente não tem certeza, para a gente ponderar aquilo que a gente faz antes de falar alguma coisa. E José, em tudo, atribuía isso para Deus. Por isso que Deus determinou um caminho diferente para José, né? Ele é. até mais para frente, José ele fala assim para o faraó, né? No versículo 12, se eu não me engano, 12, não, 32, desculpa, 32. Por que o sonho do faraó foi repetido duas vezes? Uhum, Porque a questão já foi fixada por Deus e Deus a fará acontecer em breve. Significa que coisas na nossa vida são determinadas por Deus e a forma como a gente vai reagir a elas vai determinar aquilo que eu vou viver, né? vai. Se a gente for um pouquinho mais para frente, falando agora nesse sentido de obediência, os irmãos de José tinham vendido ele para o Egito e a fome se instaurou em Canaã também. E aí começa o capítulo 42 falando: e Jacó, né, e Jacó viu que havia grãos no Egito, por isso Jacó disse a seus filhos: por que vocês estão olhando uns para os outros? Prestem atenção, ele disse. Ouvi que existem grãos no Egito. Desçam e comprem dali alguns para nós, para que nós possamos viver, permanecer vivos e não morramos. O que José estava plantando até agora nas escolhas dele, nas atitudes? O bem. Estava plantando a vontade de Deus. E, E aí vai e, falar o quê? e Oi, pode por falar. falar, Fernando, e por falar plantar, ele plantou realmente, ele foi escolhido como o primeiro homem do faraó. Era ele dizendo assim: vamos fazer isso, vamos. Os 7 anos de vacas gordas, que era tudo de bom, eles guardavam tudo nos armazéns, nos Armazéns. armazéns, e aí olha como é importante, é plantar no espírito e no físico, porque com isso ele tirou fome do Egito, fome dos países vizinhos e conseguiu ganhar ainda dinheiro. Deixou o faraó era um homem bom, com certeza era um homem que tinha um coração de Deus, porque ele, ele não quando ele viu que o José interpretou o sonho, ele falou assim: não, você vai dirigir, você vai fazer isso. Então, isso foi muito legal. Para continuar a história, o que que aconteceu? Quando o Jacó viu que começou a ter fome, passaram-se os 7 anos de muita colheita, de muita coisa. Eles estavam em Canaã e falou assim: olha, meus filhos, vão lá no Egito, porque lá tem comida. E aí você viu como Deus sempre agindo na vida daqueles que confiam, que têm amor a um Deus todo-poderoso. Consequências, e são boas. E São, mesmo na escuridão, a gente vê a luz. exato. É, o José ele foi usado para alimentar quase todo mundo conhecido daquela época. As pessoas falam aqui que várias caravanas de vários países iam comprar do Egito. Inclusive, Faraó comprou todas as terras do Egito, tirando a dos sacerdotes de volta com isso. Foi o rei mais próspero da época, né? E a gente falando de plantar no espírito e na vida física coisas boas, a gente chega numa parte que é preocupante, né? Que é os irmãos então descem
para o Egito para comprar comida, e a palavra é enfática: José reconheceu eles. José sabia quem eles eram, mas eles não reconheceram. Então, qual é a primeira resposta que ele, que ele dá aqui? O que a palavra fala no 42:7? Yosef viu seus irmãos e os reconheceu, mas ele os tratou como se fossem estrangeiros e lhes falou com aspereza. Por quê? Se José estava plantando coisas boas, e os irmãos com a atitude impensada de vender, de maltratar? Significa que não importa quantos anos passam, né, Wanda? A gente sempre vai ter a consequência dos nossos atos. Deus sempre vai pesar a gente e medir, e a gente vai ser retribuído da forma como a gente age. Por isso que é tão importante, para mim isso é uma lição de eu ponderar sobre o futuro. Peraí, a escolha que eu estou fazendo hoje pode me afetar daqui 10, 20, 30 anos, pode afetar meus filhos, pode afetar a minha família, e muitas vezes a gente faz sem pensar, como aquilo que você falou: poxa, é aquilo que é bom para mim, é aquilo que eu quero, é o nosso desejo, é o nosso momento que a gente precisa aquilo. Não, poxa, eu preciso, mas espera, você parou para ponderar em Deus? O que que significa essa escolha que você está fazendo? Qual é a consequência que ela vai trazer? Porque a palavra fala, Yeshua fala que até de toda palavra que sair da nossa boca, a gente vai ter que prestar conta. Então você imagina as atitudes quando a gente faz, né? A consequência aqui para os irmãos de José foi a prisão de Shimon e eles serem enganados depois quando José coloca a taça de adivinhação na bolsa do Benjamim para prender eles, para falar: olha, a consequência do pecado que vocês fizeram lá atrás está trazendo a prisão da vida de vocês. Você perde a sua liberdade. O pecado faz isso com a gente, né, Wanda? Ele tira a nossa liberdade, ele tira a nossa paz, ele tira o nosso senso de bondade até, de provar as coisas boas da vida. Então aqui fica uma lição. Essa paraxá para mim é tão forte que fala assim: a autoridade sempre vai estar com quem faz a bondade. E Yosef, ele sofreu na mão dos irmãos, mas Deus entregou a autoridade dele aqui, ó, restaurou, falou: não, agora o poder está com você para fazer diferente. E isso também faz a gente ponderar, né, Wanda? A gente sempre tem que escolher não só por Deus, mas com sabedoria aquilo que a gente vai fazer, né? Amém. Por sabedoria que vem de Deus, não é nossa faculdade, não é a escola que a gente fez, é aquilo que Deus dá. E aí eu gosto muito, para falar da sabedoria, que provavelmente a maioria das pessoas conhece a história de Salomão, julga um caso difícil. Duas mulheres tiveram bebês, um bebê morreu e outro bebê está vivo. E aí ele tem que julgar. E ele julgou, ele falou: olha, as duas estão dizendo é meu, é meu, é meu. Ele falou: tá bom, vamos cortar no meio. A mãe verdadeira disse: não, não, de jeito nenhum, então fica para ela. E aí ele disse: tá feito, tá feita a sabedoria, né? Agora a mãe verdadeira é ela. Às vezes é difícil a gente saber as coisas, mas temos que colocar a nossa vida, a nossa alma, nosso coração, nosso espírito na mão daquele que sabe tudo, que é um Deus, porque ele que vai dar sabedoria. Muitas vezes a gente não sabe como andar, como fazer, e, e quando a gente entrega, porque o que que é sabedoria? É humildade, não é eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, mas Deus sabe. Então, vamos ser sábios, vamos ser humildes para perguntar para aquele que sabe das coisas, ele que foi o Criador dos céus e a terra. É, e isso, né, só para complementar, pois tem uma passagem em 2 Coríntios que você vai ler, né, Wanda? Mas aqui, para a gente falar, o que que é o resultado da sabedoria, né? Uhum. Quando Yosef responde para o faraó, ele fala assim: ó, não sou eu. Deus concederá ao faraó uma resposta que deixará sua mente em paz, né? Eu acho que essa é a grande chave dessa paraxá, que a sabedoria de Deus ela traz paz, ela traz um renovo, né? A decisão que você toma, aquilo te gera uma mudança no seu comportamento. Daqui para cá, você não vê mais o faraó ansioso, você não vê mais o faraó preocupado, você vê um faraó entregando tudo mediante a revelação que Deus deu. Falou: olha, não tem ninguém mais sábio que você. Quem é que é sábio para discernir sonhos dos deuses, né? Que ele não conhecia o nosso Deus, mas
ali ele já passa a confiar. E a sabedoria, ela gera duas coisas, né, Wanda? Paz e confiança no eterno. Confiança em Deus. Que é um elo de ligação para que, se a gente vive com isso, as nossas escolhas sempre vão ser acertadas, né? É verdade, Fernando, mas para você ter essa paz, para você realmente confiar num Deus, volto a dizer, nós precisamos ter humildade, que está faltando muito no ser humano hoje, porque, mas eu fiz faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu estudei, eu li muito, mas humilde sempre diz, vou perguntar para alguém que conhece esse, porque a gente não conhece todos os assuntos, então a gente tem que perguntar. E aí eu vi um negócio super legal, não sei, é 1 Coríntios 2:5. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, sempre, sempre entregamos para Ele. Eu acho isso, assim, é tão importante porque a natureza humana é assim, não, eu sei, imagina, eu fiz, eu estudei, eu conheço, mas quando nós somos humildes e dependemos da sabedoria dele, as coisas mudam, porque ele muda. Eu vejo a vida do José assim, um rapaz que foi vendido. Era um menino de 17 anos, com 30 anos, ele é o segundo homem do Egito, é o cara que tirou fome, não só do Egito, mas de todos os países vizinhos, da família dele. Tem um encontro com os irmãos que fizeram bobagem na vida, e ele tem sabedoria, perdão, essa integridade vem de Deus e Deus muda no minuto as coisas. Cremos, entregamos e com certeza Deus vai mudar tudo quando nós deixamos na mão dele, seja por sonho, seja por alguém te fala, é sabedoria dele e Deus vai dirigir as nossas vidas. Amém. E essa humildade, né, que você falou, mais importante, humildade de reconhecer que a gente precisa dele, né, Wanda? A gente precisa de Yeshua na nossa vida. É aquela piadinha, né? Só sei que nada sei, que o que sei não sei, mas sei que você sabe, portanto eu sei que você é, né? Pra gente brincar um pouquinho esse jogo, eu não preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso confiar que ele tá no controle e que porque ele tá no controle eu vou ter sabedoria para lidar com os problemas, né? Essa grande chave, a paz e a confiança, ela vem até em momentos de dificuldade, né, Wanda? Quando eu confio em Yeshua, o que aconteceu com a vida do faraó? Ele passou a confiar e passou a ter paz. Mas era uma paz que está ligada justamente ao poder de Deus, por aquilo que ele é, e não por aquilo que eu tenho, não é mérito nosso. Então a humildade, ela traz a presença, né? E a presença traz a paz e traz a confiança de que a gente está no caminho certo, de que a gente pode descansar, de que Amém. tem alento, de que tem consolo, de que tem conforto, de que tem algo melhor para a gente, mesmo em meio à adversidade, né? Eu acho que a grande chave dessa essa paraxá, para mim, é Deus não tira os problemas da nossa vida. A gente vai continuar tendo dor de barriga, a gente vai continuar tendo uma série de coisas, mas no meio do problema, Deus dá um alento pra gente. Deus vem com socorro pra gente, né? Ele faz a gente passar pelo problema de outra forma. Deus sempre dá um escape, né? Eu digo, né? Muitas vezes a gente não vai ser livre do problema, mas o escape sempre tem para aquele que confia de verdade e que é humilde para levantar a mão, como José fez. Não, não sou eu. Não vem de mim, não tá em mim, tá no meu Deus. O Deus que eu sirvo vai ser favorável, né? Então que fique essa lição para nós, né, Vandinha, de confiar em Yeshua, de colocar em primeiro lugar os mandamentos dele, a vontade dele para que nós possamos escolher de forma sábia, Amém. paz e confiança, né? Amém. Aliás, a coisa mais importante é confiar nesse Deus Todo-Poderoso, ser humilde e ter essa paz que só Ele pode dar. É o shalom de Deus não tem outro. Não é a paz do mundo, não é paz disso ou daquilo, é
paz de um Deus Todo-Poderoso. Mas eu sempre gosto de terminar ainda com uma coisa que chama esperança. Amo Amém. isso. Então, no Salmo 40, 16, 17. Que fiquem alegres, contentes, todos os que te adoram e os que são gratos pela tua ajuda. Digam sempre: como o Senhor é grande. Eu, no 17, eu sou pobre e necessitado. Isso, a pobreza não é pobre de dinheiro, é pobre de espírito. Mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Não te demores em me socorrer, ó meu Senhor. Amém. É isso que nós precisamos e Hashem. É, Hashem vai dar tudo, tudo. Como você falou, os problemas existem, mas ele dá as soluções. E nós precisamos das soluções quando realmente entregamos. Eu sempre tenho, o Alexandre sempre fala, é o ioiô, né? Que a gente quer resolver e fala, Deus resolve. Não, deixa que Deus vai resolver. Então, é isso que a gente precisa, sempre acreditar e colocar esperança nele para ter a verdadeira paz, verdadeiro shalom. é isso aí. Que então, nossos amigos do canal Israel do Caminho, que vocês tenham um Shabbat Shalom de esperança, que essa humildade venha sobre vocês e seja um caminhar diferente a partir de agora, em humildade e esperança para que a presença do Eterno sempre esteja guiando vocês. Em nome de Yeshua. Amém. Amém, amém. Shabbat shalom, todo mundo. Shabbat shalom.